Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, né? Depois de uma tour intensa de, como é que eu posso dizer? De aula, né? Risos nervosos. A gente tá aqui pronto para a revisão. Hoje é o primeiro dia de revisão. A gente começa essa capa com memes. Um meme tá em italiano. Mas não tem problema que tá escrito fruta, é fruta aqui, é fruta lá, é fruta em todo lugar, não é mesmo? Mas é isso, gente. Vamos lá. A nossa revisão, né? A gente, pelo formulário que vocês responderam, prefere-se, digamos assim, que a gente tenha, que a gente trabalhe tanto o conteúdo, né? A minha Sabrina Spellman, a minha gata Sabrina Spellman vai castrar quinta-feira, né? Dia que vocês vão estar assistindo a aula, minha gata vai estar na faca. Enfim, a gente vai trabalhar essa revisão então em dois aspectos: teoria e exercícios. Tudo bem? E aqui uma mensagem motivacional, né, gente? Porque dizem que a gente colhe o que planta, mas eu, Carol, não lembro de ter plantado fracasso e desgosto, tá? É uma mensagem triste, mas é para lembrar que nós somos máquinas de vencer, apesar de tudo, né? Porque aqui são memes autodepreciativos, mas de jovens que no fundo acreditam no próprio potencial, não é mesmo? É isso. E na aula de hoje, a gente vai trabalhar basicamente com tecidos vegetais e história da planta. Esses dois tópicos, principalmente tecidos vegetais, vocês apresentaram muita dificuldade pelo formulário. Tudo que eu tô falando aqui é baseado no formulário, tá, gente? Vocês apresentaram muita dificuldade, né? E assim, eu vou contar um segredo pra vocês. Precisa saber? Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos. Mas calma que eu vou falar pra vocês o que precisa e o que não precisa. É que assim, eu me sinto mal de falar e precisa saber isso, precisa saber aquilo, porque vai que vocês vão prestar um vestibular X lá não sei da onde, lá do norte, não sei da lá, do norte de não sei o que, da cidade de não sei o que, ponto. E aí cobra. Aí eu vou ficar me sentindo culpada. Mas assim, supondo que você, um jovem gafanhoto, você queira prestar. Deixa eu ver um curso que não tem biologia específica. Você queira prestar direito, você queira ser um franciscano. Você não precisa lembrar de todos esses nomes. Tá tudo bem, tá tudo certo. A Sabrina quer participar da aula hoje, né? Pode ficar aqui, filha, fica. Pois bem, gente. Vamos partir então pra origem de tudo, né? Pro início ali. Dark tá diferente. Pense, gente, pense comigo. De onde que vem a planta, né? De onde que vem o. Claro, essa pergunta ela pode ter muitas respostas. Mas assim, a gente tem que pensar que o início de tudo tá aqui, ó, na basezinha da raiz e no ápice caulinar. O que é esse tudo? São os meristemas, né? Esses meristemas, eles são os tecidos principais, né? As células, o conjunto de células famoso tecido, que é o que a gente chama de o quê? De tecido embrionário. Sabrina tá pisando no meu fone. Ô, Sabrina, mulher de Deus, o que você quer? Os tecidos embrionários, né? São os meristemas primário e secundário. Lembrando que o meristema primário, isso é uma coisa importante, porque tem uma aplicação posterior, né? Mais ou menos. É porque, na verdade, não é bem essa aplicação posterior, mas tudo bem. Enfim, envolve hormônios, mas a gente vai trabalhar em outra aula. Mas, enfim, esses meristemas apicais, né, que tá no ápice da raiz e no ápice do caule, eles são ali responsáveis pelo crescimento em altura, né? Você, jovem gafanhoto, você não tem meristema, mas você tem ali coisa no seu osso, nos seus ossos longos que permite que você cresça até uma certa idade, você não cresce para sempre, olha só. Mas enfim, então esses vão ser os responsáveis pelo crescimento longitudinal, né? Agora, se você é uma planta especial, uma planta que tem um crescimento diferenciado, um crescimento secundário, você também vai ter o meristema secundário, o famoso meristema de crescimento em largura, tá? Nem todas as plantas têm esse meristema de crescimento em largura. O que mais importa aqui é a gente lembrar o quê? Que a gente tem dois tipos de meristema, dependendo da planta. Eu posso ter os dois, dependendo da planta, eu posso ter só um deles, tá? Geralmente todas as plantas têm, quase todas as plantas, têm esse crescimento em altura, né? Porque todas as plantas crescem em altura. Gente, a Sabrina hoje tá atacada, pelo amor de Deus. E aí, mas esse meristema, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito jovem, né? O meristema jovem, o petit meristema. Mas esse meristema, ele se diferencia e tudo mais. A gente tem não só o meristema, mas vários segmentos da planta que se diferenciam. E eles dão origem a tecidos que são diferentes, né? São os tecidos que a gente chama de tecidos permanentes, tá?
A gente pode dividir mais ou menos em simples e complexos. Eu não trabalhei com vocês essa nomenclatura, essa divisão de simples e complexos, porque nenhum examinador do mal vai chegar para você, assinale quais são os... Eu falo nunca, aí vai lá, esse vestibular 2020, 2021 pede isso, mas não vai pedir, em nome de Jesus, porque o foco eu acho que não é esse. Mas enfim, e aí a gente divide em complexos e simples, mas de uma maneira geral, vamos relembrar. Então, a gente tem o xilema e o floema, né, que são ali os responsáveis pela condução, né, os famosos integrantes do vaso condutor de seiva. O xilema e o floema são a seiva bruta e elaborada, mas não é só quando a gente fala em xilema, não é aquela coisa crua. Quando você pensa em xilema, você pensa em elemento de vaso e traqueide. Quando você pensa em floema, elemento de tubo crivado, placas crivadas, tá? Então, tipo, quando a gente fala de xilema e floema, a gente tá falando da substância que é conduzida, mas existe um suporte físico mesmo, para que você consiga conduzir, né? Mas aqui ele coloca xilema e floema para fazer um apanhado geral, né? Para você lembrar que xilema e floema podem ser tipos de tecido, tá? Com a sua composição. Isso é basicamente para você fazer condução de substâncias. Lembrando, ruis xilema, ruis floema. O xilema é a seiva bruta composta por água e sais minerais. O xilema faz o que, gente? O xilema sobe. Vai falar que desce. O xilema não desce. O xilema sobe. Por quê? De onde que vem o xilema? Começa na raiz. A raiz tá lá espalhada, assim, debuena, 100% debuena da raiz. E ela vai lá e faz o quê? Puxa, gente. Puxa água e alguns nutrientes que a gente viu lá na aula de estrutura da planta, mas que a gente vai relembrar assim que a gente... Meu Deus, os gatos estão atacando. Meu Deus, gente! O clube... É que assim, eu tenho um pouquinho de gatos. E aí, aqui tá tendo um confronto fatal. Fatal não, né? Porque, né? Riso nervoso. Sushi Miau, é minha Maria Sushi. Calma aí. Vem aqui, filha. Ai, gente, é tão difícil aqui. É nervosa, gente. Tá nervosa. A minha filha tá nervosa, mas tudo bem. Vamos continuar a aula, filha. Vamos. E aí, até me perdi o que eu tava falando. Fisiologia, né, gente? Então a gente vai trabalhar isso melhor em fisiologia. Então a raiz vai lá, puxa a água, puxa os sais minerais. E tá tudo certo. E aí constitui o xilema e ele sobe para as folhas para ajudar ali na fotossíntese e tudo mais. Já o floema tá ali no sentido, né, inverso. Minha Maria Sushi tá nervosa ainda. Tá no sentido inverso. O que acontece? O floema, ele é produzido nas folhas e ele desce até a raiz para fazer a nutrição da raiz. Mais um pulo do gato aqui. O floema, ele não só desce, ele sobe e desce, mas nunca ao mesmo tempo, tá? Enfim, olha, a Sushi tá nervosa, tá querendo bater na Ofélia. Ofélia não, acho que é a Lana, ou é a Canjica, enfim, não sei, gente. Mas enfim, aí beleza, passamos ali os vasos condutores, a gente tem um outro grupinho, né, dentro dos tecidos permanentes, que são ali os tecidos mais superficiais, como a epiderme e o suber. A epiderme toda a planta tem, né, é aquela parte mais exterior, mas a gente tem a parte mais exterior ainda, que é o quê? Que é o suber, né, nosso querido suber. O suber nada mais é do que a cortiça, famosa casca de madeira. Mas um outro segredo para vocês que eu vou contar. Nem toda planta tem suber, certo? Só o suber, ele é proveniente do crescimento secundário. Então, só as plantas que têm o crescimento secundário vão apresentar suber, né? A famosa madeirinha. Quem é que apresenta... Ó, tá nervosa aqui, gente. Vocês estão ouvindo? Não sei se vocês estão ouvindo. Filha... Só as plantas que apresentam crescimento secundário vão ter suber. Logo, quem é que tem suber? Dicotiledôneas e gimnospermas. Mas, Carol, quem são as dicotiledôneas, Carol? As dicotiledôneas, gente, são um grupo dentro das angiospermas, certo? Seguimos aqui, então a gente tem um outro grupo que vai fazer mais um preenchimento, uma sustentação e tudo mais, que são colênquima, esclerênquima e parênquima. Uma coisa que a gente tem que lembrar, esclerênquima, ele é um tecido de sustentação e ele está morto, mas nem sempre morto, tá? Tem uma parte ali do esclerênquima que está viva, mas para fim de vestibular ali, a gente fala. Se você só tiver uma opção falando que ele tá morto, você pode falar que é verdade, tá? Não lembra dessa parte do vivo, não. Porque o que a gente mais fala, ok, o esclerênquima é composto por
As células mortas. Tá nervosa minha gata ainda, gente. Socorro. E o parênquima, gente. O parênquima é o que vocês vão ver em todo lugar. O parênquima, ele serve pra fazer um preenchimento, tá? A gente tem alguns tipos diferentes de parênquima. Ai, ela me mordeu. Você tá nervosa, filha? Nossa, gente, que dor. Tudo que acontece aqui é um ao vivo gravado, né? Vai ficar registrado? Vai ficar registrado, porque a minha gata me atacou aqui, enquanto eu fazia um carinho nela. Mas enfim, conseguimos aqui o baile, né, gente? Pois bem, continuando, então, aqui é só uma exemplificação do que eu passei pra vocês agora. Deixa eu deixar meu braço longe da gata, que a gata tá nervosa. Ai, gente, que caos, né? Foi embora agora, nervosa, depois de me bater. A gente tem aqui uns exemplos do tecido, né? O colênquima, o floema, o parênquima, o xilema. Aí, uma vez me perguntaram, mas Carol, como que eu vou responder na prova se alguém me perguntar, poxa, que tecido vegetal, mostrar uma foto e me perguntar, poxa, que tecido vegetal é esse? Uma outra história, uma outra negócio eu vou contar pra vocês. Eles não perguntam isso. Só se for um examinador muito, muito, muito do mal, tá? É muito difícil eles perguntarem sobre essas coisas tão específicas no vestibular, né? Nossa, como que é a carinha do... Meu Deus, os gatos estão... Gente, eles estão que estão hoje. Como que é a carinha do... Sei lá, do... Ah, é que eles perguntam, mas eles perguntam mais do parênquima. Mas sei lá. E a epiderme é mais superior. Mas assim, né? Eles vão perguntar, tipo, coisas muito... Se eles forem perguntar, vai ser muito X, assim. Muito, muito, muito X, tá bom? Mas se vocês quiserem, por desencargo de consciência, ver como que é, aqui o esclerênquima, ele é como se fosse um tubo, tá? É que o colênquima, ele também é como se fosse um tubo, mas o esclerênquima é tipo um tubo oco. O xilema tem essa cara aqui de xilema, o floema tem essa cara de floema. Uma coisa legal de você ver o floema aqui, ó, aqui você consegue ver as placas crivadas, né, que elas ficam ali na boca do tubo. Já o xilema, ele tem os pontinhos dele por todo o tubo. Então você consegue passar ele em várias direções ali. Babadeiro, né, gente? O tecido meristemático aqui que a gente tá observando mitose, né? Então a gente aqui ó, na fase aqui da telófase, olha só. Não sei, não vou não vou me alongar muito, porque eu não sei, né? Rios nervosos. E aqui a gente tem um exemplo, né, de como que isso é na verdade. Então você pegou um caule e ó, aqui tá escrito crescimento errado, mas tudo bem. Oi, Sabrina. Gente, hoje a tour do gato tá intensa. Pega o caule, passa a faca nele. Passou a faca nele, tá tudo certo. Então você consegue observar o parênquima, consegue observar o feixe vascular. Meu Deus, Sabrina, você tá sapateando meu fone, minha filha. Pois bem, gente, continuando aqui. E aí, meus amores, a gente vê a planta, né? Porque quando a gente estava estudando isso, a gente não tinha visto a planta propriamente dita. A gente tinha visto pedaços da planta e depois a gente juntou e falou, ah, ok, isso aqui é mangiosperma. Certo? E isso aqui, gente, isso aqui são o quê? Angiospermas, tá? Na verdade é um tipo de planta só, né? Que é o tomateiro. Mas o que a gente pode observar na planta? Na planta a gente observa raiz, caule, flor, folha e fruto, tá? Pela ordem de aparecimento, primeiro a raiz, depois o caule, depois a folha, depois vem o fruto depois vem a flor e depois vem o fruto, tudo bem? Que o fruto ele vem da flor, olha só, frutos verdadeiros no caso. É que todos os frutos vêm da flor, mas de partes diferentes da flor. Então vamos lá, gente. Aqui eu coloquei só um quadro pra... Ai, meu Deus, eu mexi o quadro do lugar. Pra ser... Gente, socorro. Tá, deixa aqui. Pra guiar vocês que a gente tem diferenças entre monocotiledonas e eudicotiledonas, ou famosas dicotes, né? Então, são coisas que vão diferenciar uma dicotiledônia de uma monocotiledônia, tá? Isso pode ser importante, então dá um pausa. Eu não vou repetir aqui com vocês, ou Sabrina aqui. A Sabrina querendo participar. De novo. E aí, enfim. Então, dá um pause, dá uma lida e bola pra frente. Seguimos aqui, mores, seguimores. Aqui a gente tem o caule, né? O caule tem aquela estrutura babadeira de sempre. A gente tem o nó, o entrenó. O entrenó é o pedaço que fica entre um nó e outro. A gente tem aqui as gemas laterais, que caso a gente pegue isso aqui, passe a faca aqui, elas vão se desenvolver. Por que elas vão se desenvolver? Porque existe uma inibição pela auxina, né? Então, quando a auxina tá aqui, quando a gente tem essa gema apical intacta, a gente tem a auxina, que é um hormônio vegetal, certo? Parece que para alguns eu posso estar falando grego, mas se você, meu gafanhoto, me acompanha nas aulas de hormônio vegetal, você vai saber do que eu tô falando. E se você não souber, não tem problema, que a gente vai revisar quando a gente for falar de fisiologia vegetal, tudo bem?
tudo certo. Não fiquem desesperados, não saiam do vídeo, não me deixem, por favor, obrigada. Mantenham a minha taxa de retenção, olha só. Aqui, tudo bem. Então, a gente tem aqui um caule. Aqui a gente tem um exemplo de caule de dicotiledônia e monocotiledônia, só para ilustrar, porque ó, aqui vocês podem ver que, ó, as monocotiledôneas têm feixes vasculares espalhados e eudicotiledônia tem feixes vasculares agrupados. É o que a gente é só um exemplo real disso. Então aqui os feixes espalhados, né, os feixezinhos de xilema e fulema espalhados, e aqui ela forma um feixe, né, um cordão vascular, tá? Next, gente, next. Jogo rápido. A folha. A folha vocês já sabem como que é a folha. Tem uma lâmina foliar, lá, pipi, pó. Só que tudo é o limbo, né? A gente tem aqui um nozinho, né? Porque a folha vai sair daqui, ela tá no caule. As estípulas, uma nervura central, uma nervura secundária. E essas nervuras, dependendo do tipo de flor, do tipo de planta, pode ser de um jeito ou de outro. Aqui a gente consegue até ver aqui que tem diferentes nervuras, tanto para dicote quanto para monocote. E aqui, uma coisa que já caiu em vestibular, então eu passo, né, porque já caiu no vestibular e a gente gosta de passar no vestibular, então a gente tem que passar, certo? Enfim, aqui na folha, aqui ele pegou e fez passou a faca na folha de novo. Passou a faca na folha, então o que a gente vê na folha? A gente tem a folha assim, passei a faca nela assim, e olhei. A gente fez francesinha esses dias, olha só, surto. A gente tem então aqui a cutícula, né, que é a parte mais exterior, real, oficial, a parte mais exterior. Ela serve para diminuir para impermeabilizar, na verdade, a superfície foliar, né, não pode ter no caule. Impermeabilizar a superfície foliar para quê, meus amores? Para diminuir a perda de água, certo? Beleza. Next, embaixo da cutícula a gente tem a epiderme. A epiderme é aquela camada mais superficial que tem na planta. Embaixo da epiderme parênquima palissático, ele tem esse nome porque ele é cheio de pauzinhos. A função dele é basicamente fotossíntese, né? Ele é bem verdinho, então ele é muito importante para fotossíntese. Parênquima lacunoso ali para fazer uma câmara, né? Que forma ali uma câmara que vai ajudar a acontecer a troca entre gás carbônico e oxigênio, né? Lembrando que essa troca, essa liberação de oxigênio, ela vem num processo muito importante que nós, botânicos do Botânica Arcadas, adoramos, que é o quê? Que é a fotossíntese. Amamos fotossíntese nesse canal. E aí, beleza, gente, tá lá, pipipopó, o que acontece? Então, o parênquima lacunoso, ele não tem uma função tão clara, tão, como é que eu posso dizer, tão forte de fotossíntese, tá? Ele acho que ele é até um pouco sem clorofila, tá? Aqui a gente vê aqui esse cortezinho, ele pegou um pedaço da nervura. Então, a nervura nada mais é do que o lugar que tá guardando os feixes, ali o conjuntinho de xilema e de floema, tudo bem? E aqui, por fim, a gente tem o estômago. O estômago é uma estrutura muito importante para que aconteçam as trocas gasosas, porque ele vai abrir e fechar dependendo da condição. Tudo bem? Très bien? Vamos lá, gente. Seguimos então, quase acabando a parte de estrutura da planta. Forças, guerreiros, forças, eu acredito em vocês. E, né? Rios nervosos, e vamos lá, vamos trabalhar juntos e xelonar junto com a Sabrina. A Sabrina hoje é uma convidada especial dessa aula, né? Ô, filha, vai castrar. Mal sabe ela que vai entrar na faca. Aqui a gente trabalha então com a flor, né, gente? A flor, ela pode ser a flor masculina, a flor feminina ou uma flor completa que tem tanto a parte masculina como a parte feminina, né? Então vamos falar aqui da flor completa. A gente tem aqui o estigma, que é a base do gineceu, né? Lembrando, quando a gente fala de gineceu, a gente tá falando da parte feminina. Quando a gente fala de androceu, a gente tá falando da parte masculina. Carol, como eu vou lembrar disso? Pensa. A mulher vai ao ginecologista. A ginecologista, enfim. A mulher vai à ginecologista. Se ela vai à ginecologista, que ginecologista é a mulher, a ginecologista é a mulher que vai cuidar da saúde feminina. Ponto. Saúde íntima feminina, tudo bem? Então lembra assim, a mulher vai ao ginecologista, então o feminino é o gineceu, tá? No estigma ali a porção mais superior, a gente tem o estilete, e aí na base do estilete a gente tem o nosso ovário ali, dentro do ovário tem o óvulo, olha só que coisa legal, a gente adora o óvulo. Pois bem, e na parte masculina a gente tem então as anteras com os filetes, né? E essa é a parte que vai ser responsável ali pela produção dos grãos de pólen, olha só. Lindos grãos de pólen.
Pois bem, gente, aqui a gente tem aqui as sépalas, receptáculo, pedúnculo, lembrando que existem pseudofrutos, que podem vir do pedúnculo ou do receptáculo. Se ele vem do ovário, ele vem do óvulo, na verdade. Não, se ele vem do ovário, realmente. Se ele vem do ovário, né, porque o do óvulo é a semente. Se ele vem do ovário, ele é um fruto de verdade, tá? O tomate é um fruto de verdade, porque vem do ovário. Agora a maçã, você fala, nossa, que gostoso, eu vou comer. Ah, vou comer uma maçã? Vou comer um fruto gostoso? Não vai comer um fruto gostoso. Por quê? Porque maçã não é fruto, tá? Maçã é pseudofruto, tudo bem? Seguimos aqui então para nosso querido fruto, né? A gente tem então fruto. Aqui a gente tá, ó, pegadinha do malandro. Aqui não tem só fruto, aqui tem pseudofruto no meio, tá? Achem o pseudofruto. Aqui a gente tem então um abacate, né? Que aqui a gente tem a porção mais externa dele, que é o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo ali, que ele reveste o caroço, né? O caroço ali é a sementinha do mal. Pois bem, o que acontece, meu povo? Eu não vou repetir tanto isso, porque a gente teve na aula da semana retrasada, né? Então, tá tudo bem, tá mais fresco na cabeça de vocês. Mas daí, da onde que vem o fruto, meu povo? O fruto vem do quê? Da fecundação ali do ciclo reprodutivo da angiosperma, né? Risos nervosos. Lembrando que não, vamos falar aqui, depois a gente lembra de alguma coisa. Pois bem, seguimos aqui, a gente tem ali o fruto, certo? Dentro do fruto tem o quê? Semente. O fruto, ele é o ovário que se desenvolveu e a semente é ali o óvulo, tudo bem? O óvulo ali que ele ressecou, que ficou lá paradinho junto do estilo ou não. Essa semente ela vai cair no chão, porque você comeu melancia e cuspiu no chão, você jogou longe, assim, você falou lá, vamos ver quem arremessa mais longe, pegou a sua semente, ó, soltou. Aí o que aconteceu? Desenvolveu-se uma linda planta. E aí, essa planta, ela é uma planta que tem os dois sexos. Então, ela vai ter tanto ali um gineceu quanto um androceu. Então, primeiro a gente vai o quê? A gente vai na parte do androceu. Tem aqui a antera, né? Essa antera, ela vai sofrer meiose nas suas células e vai gerar o nosso querido grão de pólen. Grão de pólen, lembrando que ele vem do micrósporo, tá? Ele vem do micrósporo, então ele tem ali uma célula geradora, uma célula vegetativa, tem um envoltório. O grão de pólen é o quê? É o gametófito masculino, tudo bem? Beleza, nosso querido gametófito masculino segurou o grão de pólen. Vamos passar para a parte feminina, né? Pra parte do que acontece no gineceu. Tem ali meu óvulo, tudo bem. Vão acontecer algumas meioses ali no megásporo. No megásporo não, no megasporócito, né? Aquele negócio doido. Vai acontecer umas meioses, vão gerar 4 células. 3 dessas células degeneram. Uma delas fica viável, que é o megásporo. Olha que coisa bonita, né? Isso é a vida. As plantas imitam. As plantas imitam seres humanos, não, porque tem mais planta aqui do que gente. Então ali a vida ela funciona conjuntamente, porque nós também. A gente produz 4 células no nosso, na oogênese, na ovulogênese no caso, mas a gente descarta 3 e fica só com uma, que é o nosso óvulo. Megásporo, mesma história. Esse megásporo ele vai sofrer algumas mitoses e vai gerar mais ou menos 8 células. 3 antípodas, 2 núcleos polares, 2 sinérgides e uma osfera. Sinérgide é aquela que fica mais embaixo, ela serve para guiar ali o nosso amigo não, nosso querido tubo polínico, né, gente? Risos nervosos. E aí isso tudo forma um saco embrionário. Então o saco embrionário, ele nada mais é do que o gametófito feminino. Então pensa, o saco embrionário é o gametófito feminino. Então quem é o gameta? O gameta é a oosfera. Mesma coisa no grande pólen. O grande pólen não é o gametófito masculino. Então quem é o gameta? O gameta é a célula espermática, tá? Aí o que acontece, né? Eu tava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver o grande pólen passar. O que acontece com esse grande pólen? Vem ali um polinizador, tá? Inclusive um outro ponto que eu esqueci de falar, mas vocês já sabem porque vocês são graduados em botânica pelo Botânica Arcadas, é que lembra que o grão de pólen da gimnosperma, ele é alado? Alado pra galinha. Ele é alado? Ele é alado. Por quê? Por que não, né? E qual é a consequência disso? Por ele ser alado, ele é disperso pelo vento, né? Ele consegue ser, ó, voando. Mas o grão de pólen da angiosperma não é alado. E aí, vai fazer como?
polinizadores. Então, os polinizadores vêm lá, molha o bico ali na planta e vai falar, não, vou levar para outra planta para você aqui, vamos dispersar esse negócio. Pois bem, aí beleza, esse grão de pólen, ele cai ele entra em contato com ali a parte do, não, gente, esqueci o nome agora, a parte do estigma. É estigma? Acho que é estigma. Socorro. Gente, o surto. Entra no estigma, claro. Às vezes a gente fala na botânica. Então, entra em contato com o estigma. E aí, começa a desenvolver um tubo polínico, né? Ele começa a desenvolver um tubo polínico, desce. E essa ponta desse tubo polínico encontra a osfera, tá? E por esse tubo polínico descem 2 células espermáticas. Isso é importante. Vocês têm que lembrar sempre disso. Quando vocês estiverem fazendo FUVEST, Enem, tá? Lembrem de mim falando. De mim, de eu falando? Não, acho que... lembrem... Ai, sei lá. O português tá diferente. Enfim. É que mim não conjuga verbo. Mas ao mesmo tempo eu não consigo ver um sentido sem o mim. Lembrem de Carol falando... Olha só, melhorou. Lembrem de Carol falando que... a gente tem 2 células espermáticas e elas fazem coisas diferentes. Primeira coisa, uma célula espermática vai descer pelo tubo polínico, tipo um escorregador mesmo, desce pelo tubo polínico e encontra a osfera. Célula espermática mais osfera, zigoto. Formou zigotinho, que a gente gosta ali de formar embrião depois, coisa linda. Já a gente tem uma função para outra coisa, né? E aí, e a outra célula espermática que sobrou? Essa outra célula espermática, ela vai se fundir com os 2 núcleos polares. Então, tem uma célula espermática N, um núcleo polar N, um outro núcleo polar N, mais N, 3N. O que é essa coisa 3N? É o endosperma, tá? É uma estrutura que vai servir para nutrir o embrião enquanto ele for dependente, né? Enquanto ele não puder fazer uma fotossíntese, fazer uma sacarosinha pra gente, tá? Pra gente não, pra ele, né? Que equivocado isso, achar que a planta tem que fazer uma coisa pra gente. Não, a gente que abusa dela, por quê? Porque a gente é, sei lá. Porque a gente é a gente, né? Fazer o quê? Pois bem, gente... E aí isso se desenvolve e tudo mais. E aí, beleza. Você acha que a gente para por aqui? A gente não para por aqui. Pega nosso querido ovário. O que vai acontecer no ovário? O ovário, ele vai sofrer... Como ele percebe que houve a fecundação do embrião e tudo mais, algumas alterações hormonais do ponto de vista... Do ponto de vista, não. Do aspecto vegetal foram alteradas. Então, tipo, o ovário, ele recebe uma sinalização. Tipo, mano, uma coisa acontecendo aqui. Acho que teve uma fecundação da hora. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos desenvolver. E aí, ele se desenvolve em fruto, tá? Então, esse fruto, nessa estrutura a gente acha, então, um endosperma triploide, né, 3N, e o embrião diploide. Isso aí vem da onde? Vem da dupla fecundação, tá? Então, quando você pensa, por que dupla fecundação? Porque do tubo polínico descem 2 células espermáticas, e essas células espermáticas, elas vão ali contribuir para quê? Para que a gente tenha uma fecundação de um negócio e do outro, tá? Qual é o primeiro negócio? O primeiro negócio é a osfera. Outro negócio, núcleos polares, tudo bem? E aqui, né, 28 minutos de aula, como nem tudo são flores, ou melhor, são às vezes. A gente vai trabalhar com algumas questões, tudo bem? Uma questão aqui da FUVEST 2013, tá? Porque todo mundo que respondeu vai para essa FUVEST, então a gente dá uma priorizada, né? Então vamos lá. A prática, conhecida como anel de Malpighi, consiste na retirada de um anel contendo alguns tecidos do caule ou dos ramos de uma angiosperma. Essa prática leva à morte da planta nas seguintes condições. Primeiro, anel de Malpighi, eu não comentei aqui, mas é bom eu não comentei enquanto eu revisava, mas é bom a gente lembrar porque é para isso que servem as questões, para nortear a gente. Esse anel de Malpighi, ele é retirado do caule e tudo mais, ou do ramo, mas para que ele exista, a gente tem que ter madeira. Então, ele vem na madeira ali bonitinho. E ele pega também o floema, tá? O floema. Mas o ponto é, uma coisa para você lembrar é que o xilema, ele tá sempre mais interno e o floema, ele tá mais para fora, tá? Aí beleza. Então, mas aí a gente vê, tá, tudo bem. Aí da onde que a gente vai tirar isso? Vamos primeiro fazer, aí eu vou falar pra vocês como que eu responderia essa questão. Eu sei a resposta porque foi eu que montei. Não a questão, as
o conjunto. Mas assim, o que eu pensaria se eu estivesse fazendo a prova? Eu ia olhar a questão e falar, putz, tá, anel de Malpighi. Se eu tô falando de negócio que tem madeira, não pode ser monocotiledônia, né? Porque a madeira vem da onde? Vem do crescimento secundário. E crescimento secundário só acontece em gimnospermas e em dicotiledôneas. Só que o exercício tá falando pra mim que é um ramo, um caule, enfim, de angiosperma. Então não pode ser nem a C, nem a D, nem a E, porque tá falando que tá incluindo monocotiledônia. Aí, uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, que vai ser decisiva para responder essa questão. Quando a gente fala em crescimento secundário também, esse anel, no caso, ele vem do desenvolvimento da periderme, tá? A periderme é aquele tecido ali mais secundário, digamos assim, que vai dar ali o suber, o felogênio e a feloderma, tá? Então, isso é chave para você responder essa questão. Portanto, a resposta certa é a A, de amor, né? De amor, porque não sei lá. Tá, gente? Então é sempre bom lembrar disso. Nessa questão, por exemplo, você teria, se você, vamos supor que você tá ali, você não sabe botânica muito, mas você fala, preciso chutar. Antes você tinha 1/5 de chance de acertar. Só que você lembrou que a professora falou que o anel de Malpighi, ele envolve madeira. Se envolve madeira, não pode ser monocote. Então você passa de 1/5 de chance de acertar para 50%. Então, ó, tamo bem. E aí você lembrou ainda que o quê? Que o xilema, ele fica mais interno, então você precisaria, afundar muito esse instrumento que você usou pra cortar ali o anel. Só que, na verdade, o anel, ele é uma coisa mais superficial, sabe? Uma aplicação do anel de Malpighi, que eu comentei em aula, é que as pessoas que trabalham com frutos, de uma maneira geral, eles tiram esse anel para que você não consiga passar o floema para o resto da planta, e aí o floema começa a se acumular. Só que o floema é doce, né? É uma coisa doce, né? Porque sacarose, glicose, enfim, produtos de fotossíntese. Então ele fica ali concentrado no fruto, né? Ele corta na regiãozinha do ramo, concentrado no fruto. Se ele se concentra no fruto, como é que eu posso dizer? Se ele se concentra no fruto, ele vai deixar o fruto mais doce. Então, o interesse econômico é deixar o fruto mais doce. E um outro ponto aqui, né, que eu lembrei agora de mencionar. Ele tá falando que essa prática, no caso, levando à morte. Para levar à morte, precisa ser um negócio, sim, hardcore. Vocês não concordam comigo que se eu cortar o ramo, vai mudar nada? Porque o que importa é o centro, né? É aquele eixo principal. É o caule. Porque se eu tirar do ramo, tudo bem, o ramo morre. Daí, tô aí. Tô aí sim. Mas vamos, né? Whatever. Mas, se você corta o caule ali, o negócio, você interrompe a transmissão de seiva, por exemplo, pro resto do negócio. Não vai chegar na raiz, por exemplo. E tem que chegar na raiz para fazer a nutrição. Se não chegar na raiz, a planta vai fazer o quê? Morrer. Ok? Próxima questão. Uma questãozinha na FUVEST 2008 também, não 2008 no caso, porque a outra era 2013. A presença ou a ausência da estrutura da planta em uma gramínea, um pinheiro e uma samambaia está corretamente indicada em, vamos lá, meu povo, gramínea. Quando você pensa em gramínea, você pensa no mato. Aí você vai falar, não, é mato, né? Mato deve ser, sei lá, pteridófita. Não, amor, gramínea não é pteridófita. Quando você pensa em gramínea, você tem que pensar na hora, angiosperma. Então, sim, gramíneas são angiospermas. É contraintuitivo? Sim, porque você vê tudo aquilo verde, você não vê flor, você não vê fruto, você não vê nada. E angiosperma tem flor e fruto. Mas assim, a gente que lute, porque gramínea é angiosperma. Quando a gente fala de pinheiro, o pinheirinho de Natal, né? O pinheirinho de Natal, que lindo são os seus ramos. Pinheiro, ele é, então, uma gimnosperma, né? Lembrando os pinheiros, ali, araucária e tudo mais. Já a samambaia é o nosso exemplo mais gritante de pteridófita, né? A pteridófita ornamental ali que decora a casa da galera que gosta de inspiração pelo Pinterest, tá? Pois bem, então vamos aqui para as alternativas. Cada uma delas tem uma estrutura diferente. Então, flor. Tá falando que gramínea não tem flor. E que pinheiro tem flor. Mas lembra, vamos supor que você é um aluno botânica arcadas, você não sabia que gramínea era angiosperma. Então você pode ficar tipo, ai meu Deus, será que é? Será que não é? Mas aqui você pega no pinheiro, gente. Eu pensaria no pinheiro. Pinheiro é gimnosperma.
A flor é uma estrutura que isso é um negócio que surgiu. Um negócio que surgiu é boa. É uma estrutura que surgiu nas angiospermas. Então, pinheiro não pode ter flor. Próxima, fruto. Pinheiro e samambaia não tem fruto, mas a gramínea, né, que é uma angiosperma, tem. Então tá errada. Caule. Chacota, né? A gente tá falando que a gramínea não tem caule. Você pode achar que é só folha, mas não é só folha. Tem ali um caule envolvido. Então, e ainda mais sendo angiosperma. Então, falso também. Raiz. Tá falando que samambaia não tem raiz. Samambaia não tem raiz, meu povo. Você olha pra cara da conversa e você fala, você tá de chacota comigo? Samambaia tem raiz sim. Todas as plantas têm raiz, exceto qual, gente? Essa hora você vai estar tipo, briófitas! Sim, as briófitas não têm raiz, né? Por quê? Porque briófitas não têm tecidos verdadeiros, tá? Próximo. E aí a gente termina, né? Porque só sobra essa, claro. Semente. Gramínea tem semente, pinheiro tem semente, samambaia não tem semente. Por quê? Porque semente é uma novidade evolutiva que surgiu nas gimnospermas e se propagou para angiospermas, entendeu? Então, angiospermas e gimnospermas, semente check, tá? Tudo sobre a minha semente check. Já as pteridófitas, elas não têm sementes, tudo bem? Isso é regra da vida, tá? Então, a alternativa certa é a alternativa E de escola. FUVEST 2007. O pinhão mostrado na foto, coletado de um pinheiro do Paraná, araucária angustifolia, é. Primeiro, meu povo, vamos lá. Se eu falo de pinheiro do Paraná, você tem que se situar. Você tem que ir com uma ideia já formada do que você quer responder. Você fala de pinheiro do Paraná. O que é um pinheiro do Paraná? Ou melhor, a que grupo de planta pertence o pinheiro do Paraná? Essa hora que você grita. Gimnosperma, sim, exatamente. Pinheiro do Paraná é uma gimnosperma. Logo, gimnosperma não tem fruto. Portanto, não pode ser a A nem a B. Então, a gimnosperma ali, esse pinhão, ele é uma semente, tá? Mas aí, meu povo, da onde que vem a semente? Semente vem do óvulo. O que vem do ovário? Do ovário vem o quê? Do ovário vem o fruto, né? O que eu penso, o óvulo tá dentro e o ovário por fora. O ovário desenvolve e forma fruto. Quando a gente come o pêssego, pensa no pêssego. Come o pêssego, tem uma parte ali carnosa, né? Aquela parte suculenta e tudo mais do pêssego, mas dentro tem um caroço, né? Tem uma semente, né? Aquela semente mais seca, mais dura, tá? E aí, né, a gente faz o quê? A gente vai fazendo por exclusão. Você é um jovem gafanhoto, você tem que pensar na estratégia. Então, A e B não serve, vamos ver a C, D e E. Mas aí de onde que vem a semente? Porque aqui tem ovário, óvulo, óvulo. Aí, beleza, então a gente riscou o ovário, porque o ovário é fruto. Então sobra D e a E. Estrutura multicelular ou estrutura unicelular? Gente, meu povo, reino plant só tem multicelularidade, tá? A gente pensou em reino plant, pensou em reino animalia, multicelularidade, tudo bem? Então, a gente tem então que a alternativa certa só pode ser a D de dinossauro, porque o pinhão, ele é uma semente, é uma estrutura multicelular e é resultante do desenvolvimento do óvulo, né? Porque o óvulo é a parte mais interna. Bem, essa sacada que vocês têm que ter quando vocês estiverem fazendo a nossa querida FUVEST. Unicamp 2020, olha só, recente, viu, gente? Bateu na porta. Um grande incêndio consumiu uma floresta inteira e deixou apenas os troncos das árvores em pé. Algumas plantas conseguiram rebrotar e produzir uma folhagem exuberante após alguns meses. Considerando a relação entre estrutura e função dos tecidos vegetais, as plantas mencionadas tiveram um bom desempenho logo após a queimada por serem dotadas de... Vamos queimar a floresta, infelizmente, queimou-se a floresta. Queimou a floresta... Quando a gente fala de que vamos pensar na prática, né? Vamos pensar aqui no... Vamos supor que você leu tecido esclerenquimático. Você pensou na epiderme, você pensou na periderme. Você fica, meu Deus, Senhor Jesus Cristo. Você vai falar, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei responder, Carol. Não sei, vou deixar em branco? Não vou passar no Unicamp? Vai passar no Unicamp sim, calma. Vem comigo. Pensa comigo. Quando você vai queimar alguma coisa, o que queima primeiro? Vamos supor que você botou fogo em alguém. Um exemplo, né? Assisti muito Bom Dia Verão, aquelas. Você botou fogo em alguém.
que vai queimar primeiro? A pele, certo? Vai queimar a pele, depois vai começar a carbonizar a pessoa toda e morte. É caixão, né? Mas, primeiro queima a pele, certo? Só que assim, vamos supor, né, que você é um aluno, que você tem uma pele assim, muito... Não gosta de tomar banho, cascão, aquelas. Muito... Não, se bem que não faz sentido, né? Porque vai ser só um revestimento, um sebinho superficial. Mas tudo bem, vamos supor que você é o homem madeira. Homem madeira não. A gente não consegue pensar em nada que tenha uma pele espessa. Vamos supor que você tem, tipo, 1000 camadas de pele, né? Mas, nossa, tem muita pele você. Não assim, tipo, muita pele mesmo, tipo, pele sobreposta, assim. E aí, a sua chance de sobreviver ao incêndio, né? O incêndio humano é muito maior. Porque você tem mais pele para te proteger. Porque o que a pele faz? A pele é uma camada superficial que vai fazer uma proteção. Imagina se você estivesse andando com seus órgãos expostos. Não faz sentido, não. Você precisa de uma coisa para revestir. Entendeu? Então vai demorar mais para esse fogo queimar o seu coração, por exemplo. Pra quê? Pra esse fogo queimar seu coração. Você não concorda comigo? Espero que sim. Espero que você esteja balançando a cabeça falando sim, cara, eu concordo com você. Então, por que isso não se aplica à planta? É a mesma história. Se você tem ali um negócio, uma proteção exterior maior, então você vai conseguir ali se proteger, entendeu? Você vai conseguir proteger as suas estruturas internas, tá? O que mais importa pra você? Seus órgãos, vários órgãos. Órgãos, ficamos. Pronto. Mas, para a planta, o que é importante para ela é a manutenção dos feixes vasculares. Dos feixes vasculares não, tipo, aquelas eu tô lendo aqui a questão. É a manutenção das estruturas que vão fazer a nutrição dela. Porque uma planta com estrutura, mas sem nutrição, tanto que a gente viu que se a gente corta ali, tira o anel de Malpighi, a gente diminui o suprimento de, como é que chama? De oxigênio, de floema, enfim, de seiva elaborada, e com isso a planta pode morrer. Por que que vai ser diferente com a planta? É que eu já falei de planta, né? Então por que vai ser diferente aqui? Não vai ser diferente, tá? Aí vamos para as alternativas. A. Tecido esclerenquimático desenvolvido, capaz de proteger alta atividade fotossintética. Gente, o tecido esclerenquimático, ele tá mais interior. Tudo bem, ele tem uma função de sustentação, né? Dá uma proteçãozinha, mas ele é interior, sabe? Até quando o fogo começar a queimar você, minha planta, meu dicotiledônio, minha dicotiledônia, ele já vai queimar sua pele inteira, vai queimar, vai continuar queimando, nada vai escapar o tecido esclerenquimático do fogo. Vai fazer o quê? Morte da planta. B. Periderme pluriestratificada, capaz de isolar termicamente os feixes vasculares. Não pensa comigo, gente. Mesma história que eu falei pra vocês. Eu tenho ali eu tenho uma camada superficial com mais camadas, digamos assim. Isso faz com que o fogo demore, né? Ou seja mais difícil do fogo chegar e consumir o meu coração, consumir meus ossos, queimar tudo, certo? Então a alternativa correta é essa no caso. Vamos ver as próximas. C. Aerênquima. Capazes de promover a difusão interna de gases e metabolismo das raízes. Gente, a gente tá pegando fogo. Qual é o X de você armazenar ar? Armazenar ar, esses aerênquimas, na verdade, eles estão muito na folha. A folha vai queimar junto, foi a primeira coisa que vai queimar. Coragem, gente. D. Epiderme foliar espessa, com cutícula rica em ceras capaz de reduzir a temperatura da planta. Meu amor, não adianta você reduzir a temperatura se você tá queimando, entendeu? É uma coisa que, nossa, eu tô me jogando no poço de lava. Aí seu corpo vai lá, não, imagina, vamos fazer aqui uma proteçãozinha, né, como é que chama? Uma proteçãozinha pra ela não queimar tanto, né? Mas pulei na piscina de lava, entendeu? A gente tá falando de uma quantidade muito maior de agente causador do mal, digamos assim. Então não faz sentido você só considerar sua epiderme foliar espessa, sabe? A epiderme foliar espessa e nada. A epiderme foliar espessa, ela só serve pra, se você tiver lá, você é uma planta, uma dicotiledônia, uma monocotiledônia, enfim, o que você quiser ser. Qualquer coisa que tenha folha, né? E aí você falou, putz, estou aqui no Nordeste, um calor insuportável para nós paulistas, né? Porque o pessoal de lá tá mais acostumado, uma questão de adaptação. E aí a gente foi passar o Natal no Nordeste. Natal ali, o Ano Novo,
Pensa, aquele calor de 40 graus. E aí? Você é uma planta. Você é uma planta que veio do sudeste. É interessante para você ter uma epiderme foliar espessa, com uma cutícula rica em ceras. Por quê? Porque você ali consegue diminuir a transpiração. Porque diminuindo a transpiração, você perde menos água. E água não é, tipo, não é bom você perder água, na verdade. Tudo bem? Então a alternativa certa é a B. Então a gente tem que ter ali uma madeirazinha, ali um negócio, porque quando a gente fala de periderme, a gente tá falando da parte da madeira, ali do suber, filogênio e tudo mais, tá bem? E por fim, a nossa última questão, meus amores, meus monamores. No bloco da UFRGS 2020, não, perto da gente também, no bloco superior abaixo estão listadas características de tecidos vegetais. No inferior, no bloco superior abaixo, as características de tecidos vegetais. E no inferior, superior abaixo. Superior abaixo do negócio, tudo bem. E no inferior estão listados os tecidos vegetais. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 1. Quem é o tecido com função de assimilação formado por células clorofiladas? É aquele ali, aquele parênquima clorofiliano, certo, gente? 2. Responsável por transportar a seiva bruta. Nosso amigo xilema, né? Nosso miglis, nosso querido xilema. 3. Tecido de sustentação de plantas formado por células mortas. Quando a gente pensa em célula morta, a gente pensa em quem? Esclerênquima. Na verdade, o xilema, ele também tem células mortas. O xilema é feito por células mortas. Mas aqui a gente tá falando de tecido de sustentação, tá? Então, atenção a isso. Inclusive, acho que tem até um memezinho sobre o xilema no início da aula. Muito bem. E 4, responsável por transportar a seiva elaborada. Floema. A gente não tem floema aqui. Então, a alternativa correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é: quem é o esclerênquima? O esclerênquima, ele é um tecido de sustentação e é um tecido morto. Então, o esclerênquima, ele é o 3, certo? Aqui você já pode descartar A e D. Aí, o segundo, quem é o clorênquima? O clorênquima é quem? É o tecido com função de assimilação formado por células clorofiladas. Você pensa clorênquima, clorofila. Mas o clorênquima, na verdade, é um outro nome para parênquima clorofiliano, tá bem? Então, é o 1. E o xilema é o tecido de... Calma aí. É o responsável por transportar a seiva bruta, né? Lembrando que a seiva bruta é nosso chileminha, formado por água e sais minerais. Logo, meu povo, a alternativa possível é a E de elefante. Tudo bem? Então, deixa eu até voltar aqui para mostrar o meme do xilema. Aqui, ó. O que é o que é? É morto, mas mantém um organismo vivo. Xilema, gratidão total ao xilema. Terminamos essa aula aqui de revisão final. Estou aqui disposta para tudo que vocês precisarem. Seguimos juntos este Elonal, sangue nos olhos, fogo na caneta. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas aqui espero que tenham resolvido todas as dúvidas, ou uma parte delas, ou que vocês saibam pelo menos para onde correr quando aparecer, quando vocês entenderem, sei lá, o BO de que é o tecido vegetal. Mas vai dar tudo certo, seguimos juntos este Elonal, muito firmes. Pose de garota. Não sei se essa é a pose de garota, mas acho que essa não é a pose de garota. Mas enfim, gente, beijo.